Eu hoje quero falar um tema que é muito importante. Eu venho tratando em todos esses vídeos a respeito da música, dos hinos, de letras, do som alto. E hoje eu quero tratar do espírito do músico. Eu acredito que vou ferir o calcanhar de Aquiles de muitos músicos, especialmente aqueles que gostam de cantar hinos especiais, como também os que tocam nos cultos da igreja e até mesmo os componentes de corais. O músico que toca no culto a Deus deve se consagrar a Deus e consagrar também o seu instrumento. Seu instrumento musical não pode ser usado num baile no sábado à noite e no domingo de manhã ou domingo à noite ser usado no culto da igreja pela mesma pessoa que tocou no baile durante a noite. E eu vou apresentar aqui algumas características comuns dos músicos. O músico sempre acha que somente ele entende do assunto e não aceita a opinião dos outros, nem mesmo do pastor. E Deus tem dado aos pastores um ouvido muito afinado, muito atilado, para perceber algumas coisas na igreja, especialmente o som alto. E aí eu descubro que os pastores enfrentam um problema em todas as igrejas que eu vou. Músicos insubmissos. O culto já começou e agora que o músico vem entrando com seu violão ou vai tirar a capa do teclado para começar a tocar 10 minutos depois. Os músicos têm que ser disciplinados. Tem que chegar 15 minutos antes, meia hora antes. Como faz o pastor, como fazem os demais irmãos da igreja. Tá? No reino de Deus, desde o músico mais amador até o mais catedrático, todos devem saber que ministram ao Senhor e devem estar debaixo da autoridade do seu pastor local. A Bíblia fala lá no livro de 1 Crônicas 25, quando está abordando aquela ordem levítica estabelecida por Davi, não que os músicos de hoje sejam levitas, diz que todos estes estavam sob a direção, respectivamente, dos seus pais, para dirigir o canto da casa do Senhor, com símbolos, liras e harpas para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. Havia uma escala de autoridade em que os chefes se submetiam ao rei e os que tocavam se submetiam aos chefes. Em segundo lugar, o músico da geração atual gosta de som bem alto, que eu já abordei nos vídeos anteriores. E creio que todos devem gostar como eles. Convenhamos, a gente vive hoje no meio de uma geração surda. Os mais idosos preferem som mais baixo. E pelo fato de crescer em meio a tamanha poluição sonora, a atual geração necessita ouvir a música bem alto. O som que fere os tímpanos dos idosos ainda é volume muito baixo para os jovens. A geração atual cresceu em meio ao som eletrônico, os mais antigos com o som acústico. E eu observo assim que alguém pede à mesa de som que diminua o som dos instrumentos e do microfone. Mas os músicos têm o seu jeitinho. Eles aumentam o som da sua guitarra. Eles aumentam o som do seu contrabaixo. É muito comum ver isso nos cultos. Em terceiro lugar, os músicos possuem aquilo que meu amigo Asaf Borba chama de espírito de músico. A pessoa que toca no culto da igreja precisa orar, pedindo a Deus que a liberte do espírito de músico,
Porque o espírito de músico faz com que ele queira ser visto e aceito pela igreja. Por isso que às vezes coloca certas roupas extravagantes, porque ele tem que ser observado. E os olhos desse músico, que tem espírito de músico, ele percorre toda a congregação para ver se estão olhando para ele. Esse é o espírito dele. Porque o músico, ele perde a motivação do culto e passa a pensar em si mesmo e no que os outros acham dele. Então o som bem alto, os trinados musicais, os exageros, a ginga do corpo e a maneira de vestir próprios do músico precisam ser crucificados. A humildade e não o orgulho deve ser característica imprescindível na vida dos músicos. Eu fui a algumas igrejas americanas com lindas orquestras e é muito interessante que aquele louvor bem bonito, mas você não via a orquestra. É como nos grandes teatros, a orquestra fica atrás do púlpito num lugar mais baixo. Então quem está sentado bem à frente não consegue ver os instrumentos. Vê a pontinha do violino saindo ali, mas não vê nem a cara da pessoa. Então, o espírito do músico leva o músico cristão a querer ser diferente de tudo. É este orgulho que dá ao músico falso senso de que sabe tudo. E muitas vezes ele gosta de se vestir e tocar imitando o seu ídolo musical, mas não aquele ídolo musical da igreja, o ídolo musical que ele ouve lá no mundo. Só conseguiremos ter em nossos cultos o louvor digno de Deus quando os músicos forem tratados por Deus nesta área. Quarto lugar, numa igreja que tem vários grupos musicais e vários corais, por exemplo, o espírito do músico retém muitos desses participantes em casa. Hoje é o coral X que vai cantar, ou hoje é o conjunto tal que vai dirigir o louvor. Então não vou ao culto, porque há uma concorrência entre esses músicos. É o espírito do músico, porque hoje ele não vai se apresentar, hoje não vai dar o seu show. Tome, por exemplo, um músico moço que toca algum instrumento na igreja. Se ele tem a vida consagrada a Deus, tudo bem, a gente conhece a vida dessas pessoas. Mas constantemente chegam aos pastores pessoas se oferecendo para tocar instrumentos nas reuniões. As pessoas cujas vidas não são conhecidas. Converteram-se, é verdade, não tocam mais em clubes, mas a conversão não é certificado de aprovação para ministrar diante do Senhor e diante da igreja. É preciso ter vida e vida de Deus. O músico e o dirigente de cultos precisam da mesma medida de consagração e preparo espiritual daquele que ministra a palavra. É interessante que os pastores se preparam e estudam para pregar a palavra. O músico não ensaia e não se prepara para o louvor a Deus. Outra coisa, músicos gostam de música, de criar novos ritmos, sons, mas precisam entender que no culto a Deus, a música e os cânticos não pode ser aquilo que lhes agrada individualmente. É preciso seguir certos critérios e pensar seriamente no que os irmãos gostam de cantar e no que Deus gosta de ouvir. Tem esses dois aspectos. Tá? Mas muitos músicos, o espírito de músico, eles fazem dos cultos um laboratório musical. Como se as reuniões da igreja fossem laboratório de experimentos musicais e ficam ali dedilhando seus instrumentos durante a pregação do pastor, sem que este a solicite. Então eu vejo assim os músicos, alguém está dando um testemunho, o músico está lá fazendo o seu ponteio no violão ou no teclado com o seu fonezinho de ouvido ligado em Bluetooth, que ele ouve direto. E ele fica o culto inteiro. Ele não lê a palavra, ele não estuda a palavra, ele não para fazer a anotação da palavra, porque ele só pensa na música. Então eu tenho muitas igrejas, na realidade, incorrem nesse grave erro. E assim esses grupos vivem do som, vivem da música. E eu coloquei uma questão interessante aqui, que
a música para alguns músicos, ou o instrumento musical para alguns músicos, é como um vício de algum ópio, de alguma cocaína, de alguma coisa, aquilo vicia eles. Por isso que eles não param para ouvir a palavra de Deus. É aquilo que eu falei na outra ocasião. Terminou o louvor, os músicos desaparecem. Não ficam nem sentados ali na frente para ouvir a palavra, para tomar nota do que o pastor vai dizer, porque ele é tomado do espírito de músico. Então, músicos geralmente são inquietos como as borboletas. Querem estar sempre em movimento. Pouquinho aqui, pouquinho ali, e se nessa igreja não dá certo, atravessam a rua e vão para outra congregação. Nós vamos voltar a falar muito nesses temas. No próximo vídeo a gente continua. Deus abençoe você.